Às vezes, a oportunidade chega na nossa vida e a gente tem que dar uma resposta e a gente parece que fica mudo e perde a oportunidade. Às vezes as pressões são tão grandes que você não sabe se vai decidir uma coisa ou não. Às vezes pode ser até uma área romântica. Alguém, imagina só você na sua adolescência, você gosta de alguém, você fala, tem coragem de chegar ou para a menina ou para o menino e fala assim, e você, gosta de mim? E aí, o silêncio. E o que dá dessa resposta? O que passa pela sua mente? O texto que a gente vai ler hoje mostra a respeito de perguntas e a resposta que não veio. A gente tem estudado sobre o livro de Jonas, que é um profeta do Antigo Testamento. Ele viveu, assim, 700 anos antes de Jesus nascer, bem antigo. E conhecia Deus, e foi chamado por Deus. Por ser profeta, ele foi convidado a falar a mensagem de Deus. Mas ele tinha suas crises espirituais. Ele tinha suas dúvidas. Ele tinha suas crises políticas. Ele tinha suas crises raciais. Ele não gostava de todo mundo, ele amava Deus, gostava de Deus, queria obedecer a Deus, sabia a mensagem de Deus. Mas Deus tinha que trabalhar com ele. E eu gostaria que você e eu fôssemos trabalhados por Deus hoje. E que se Deus fizer uma pergunta para nós, diretamente, se a gente pudesse ouvir a voz de Deus fazendo uma pergunta para nós, qual seria essa resposta? Ou seria o silêncio? Ou seria o medo? Ou seria a indiferença? Vamos ver o que aconteceu com ele e a gente vê o que a gente pode aprender desse trecho e ver a perspectiva do que o Senhor tem para nós hoje. Vamos ler o texto em primeiro lugar. Vai aparecer atrás de mim. Se você tem uma Bíblia, livro de Jonas. Jonas vem antes de Miqueias, que é um outro livro pequenininho. Se você tem uma Bíblia, if you read in English, that is a red cover Bible, you can find it. The Jonas in English is Jonah. Jonah chapter 4, é o último capítulo. Out of 4 chapters, it is the last one. É o último capítulo do livro de Jonas. E a gente vai ler um pouco desse servo de Deus que teve esse relacionamento com o nosso Senhor. Olha só o que a palavra de Deus diz. Jonas, e lembra que ao finalzinho da história, ele tinha acabado de obedecer ao Senhor, mas ele viu um tremendo milagre de transformação de vidas, mas ele não gostou do que Deus estava fazendo, e ele fez o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, com o arrependimento daquela cidade, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. O verso 3 fala: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele havia pregado: em 40 dias, se vocês não se arrependerem, essa cidade vai ser destruída. E ele estava esperando para ver se a cidade ia ser destruída. Verso 6 fala: então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Está muito calor. Mas Deus disse a Jonas:
você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. A planta morreu, eu também quero. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. E acaba com a pergunta: não deveria eu, o Senhor falando, o Deus eterno, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro acaba aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, a gente está na tua casa, cantando e louvando, e agora lendo esta porção da Bíblia, esse capítulo final desse livro de Jonas, e a gente pede, mais uma vez, a tua bênção e orientação para que a reflexão desse texto, a proclamação do Evangelho, a explicação desse texto seja bíblica, centrada em Cristo, útil para nós. Que o Senhor, através do teu Espírito, nos transforme ao lermos e meditarmos na tua palavra, na tua Santa Escritura. Fala conosco, ó Pai, e nos dê, conceda misericórdia a nós, para que a gente possa, de fato, ouvir a tua voz, e que o Senhor nos dê a palavra correta para responder de maneira brilhante, satisfatória, de maneira bíblica, de maneira humilde, mas de maneira real. É a nossa oração, pedindo tua orientação e orando em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Que texto? Se você já andou perto da igreja ou conhece um pouco da palavra de Deus, da Bíblia, você já ouviu essa história, então a gente sempre gasta aí 1 minuto e meio para dar uma repescagem no livro de Jonas. O tema da mensagem hoje é o que o silêncio está dizendo. O que o silêncio está dizendo. E o livro de Jonas tem 4 capítulos e mostra a história de um homem que foi chamado por Deus para ir para uma terra chamada Nínive, para pregar a mensagem de Deus. Deus tinha um plano para essa cidade, as pessoas que moravam lá, a gente viu que são 120 mil pessoas, e falou: Jonas, você é o cara, e eu quero que você vá para lá e pregue a minha palavra. Jonas era um profeta, um homem que conhecia a Bíblia, conhecia Deus, conhecia as Escrituras, tinha comunhão com Deus, tinha habilidade de ser sensível, e foi chamado por Deus para ouvir a voz de Deus e falou: olha, você tem uma missão. Deus falando, a sua missão é ir nessa cidade e pregar a minha palavra, porque eles estão perversos, e eu quero que você fale a minha palavra para eles. O Jonas, já sabendo quem Deus era, ele conhecia Deus. Um Deus que era bom, misericordioso. O Deus do Antigo Testamento não era um Deus carrasco, era um Deus bondoso, que queria trazer libertação ao povo. Um Deus que tinha chamado Abraão, aquele servo de Deus, com a sua esposa Sara. Olha, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer você uma bênção e vou abençoar as outras cidades. O mundo inteiro. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus que tem o melhor para nós, mas o pecado nos destrói. E o pecado nos destrói e destrói os outros. E a gente vivendo em nossos próprios princípios, a gente fica mais e mais distante de Deus. Está aí o ódio. Ou o pessoal rouba a gente, ou a gente rouba os outros. Ou a gente faz besteira, ou alguém faz besteira contra nós. A gente sempre sofre alguma consequência da maldade da humanidade. Não existe prisão no mundo. Os Estados Unidos tem a maior população de presidiários no mundo. E a gente tem todas essas benesses aqui. É impressionante como é que isso acontece, porque é o pecado humano. E alguns de nós devia estar lá preso e ainda não foi, porque não pegaram. Miseráveis pecadores que somos. Então a gente vem com a palavra da verdade. Jonas tinha esse propósito. Mas ele sabia de Deus, era bondoso, misericordioso, e ao invés de ele ir para a cidade, ele foi para outro lugar. Fugiu. Porque ele não queria ter isso. A gente sabe que no capítulo 2, mostra ele na fuga. No capítulo 1, ele fugiu e foi jogado no mar, porque descobriu no barco que ele tinha fugido, que ele era o responsável por aquela tragédia, aquela tempestade, a culpa era dele. Ele desobedeceu a Deus, todo mundo no barco estava pagando o preço pela desobediência dele. E daí, Jonas é lançado no mar e não morre. Um peixe vai lá e abocanha o Jonas, ele fica lá na boca do peixe, quase para morrer, aquele susto. Ele ora lá dentro, tem uma experiência com Deus muito bonita, um milagre tremendo, não morre, ele clama a Deus, fala: o Senhor é tão bondoso, o Senhor é demais, eu vou louvar o Senhor, um dia eu vou ver o templo de novo, eu vou estar lá te louvando. E Deus faz um milagre e ele é lançado sem morrer na praia. E daí ele tem que ir pregar o Evangelho, pregar a mensagem de Deus.
e vai no capítulo 3, que a gente viu semana passada, ele vai até a cidade, dá a impressão que ele vai meio bravo. Porque a mensagem dele é dura. Vocês, se não se arrependerem, vocês vão morrer daqui a 40 dias. Vai destruir isso aqui tudo. Só que o pessoal, para surpresa dele, mais ou menos surpresa dele, o pessoal começa a se arrepender. E depois dele pregar, as pessoas são transformadas, o rei, os governantes, na pessoa do rei, também é transformado. E eles clamam a Deus, quem sabe Deus vai ter misericórdia de nós e não vai destruir essa cidade. E olha só a oração deles, se você tiver uma Bíblia, verso 9 do capítulo 3. Acaba assim, antes do texto que eu li para a gente, da mensagem de hoje. Fala assim, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso 10, lindo texto, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e como Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Eu falei da outra semana, não é esse o tema, qualquer dia a gente vai pregar sobre isso, mas linguagem do arrependeu não é que Deus fica mudando de ideia. Deus promete uma coisa, se vocês se arrependerem, eu não vou castigá-los. Mas se vocês se arrependerem, eu não vou castigar. Então a linguagem humana que a gente diz para Deus é, Deus se arrependeu do mal que ele havia prometido. Mesma coisa que a gente faz com o nosso filho. Se você me obedecer, você não apanha. Se você desobedecer, você vai apanhar. Eu já falei desse método de desobediência da minha querida e falecida mãe. Eu e minha irmã brigávamos muito. E um dia, ela fez uma técnica diferente. Em vez de bater de uma vez, ela pegou, e eu brigando com a minha irmã, ela pegou arroz e feijão cru, tirou do pacotinho, jogou em cima da mesa numa bacia, e colocou todos os dois juntos, olhou no relógio, disse, vocês têm 15 minutos para trabalhar juntos e separar o arroz do feijão. Se não acontecer isso em 15 minutos, eu venho aqui e aí vocês vão sofrer. Eu fiquei olhando para minha irmã com aquela cara de desabrochado e a minha irmã ficou olhando para mim com aquela cara. E era 4 horas o horário final. Deu 3h55, 3h56, ninguém se mexeu, um olhando para a cara do outro. Aí o terror começou a chegar, 4 horas a gente vai apanhar, e aquele amor mútuo veio e a gente rapidinho separou um lado do outro, e deu 4 horas, a gente estava liberto, sem castigo, sem palmada, sem chinelada, sem varinha do amor, e a gente estava na nova fase. A ideia é, ela prometeu que castigaria se a gente não obedecesse, porque a gente brigava demais. Por a gente ter obedecido e feito o que ela pediu, e vendo que é bom trabalhar em unidade sem briga. O castigo que havia sido prometido é eliminado. O Senhor faz isso muitas vezes. E o Jonas sabia que Deus era assim. Deus não é um irado, que só quer ser adorado porque ele precisa da nossa ajuda. Ele é um Deus amoroso que está sabendo que a gente está indo no caminho da perdição. O precipício está aqui. Tem alguns que ficam até preocupados comigo. Qualquer dia eu vou cair aqui. Eu espero que nunca caia. Mas a gente pensa que Deus é um carrasco. Não, Ele está falando, você vai cair. Saia daí e vá para o caminho que eu quero te mostrar. Deus não precisa da nossa adoração. Ele não tem necessidade de nada, de palmas, esse louvor bonito que a gente teve. Deus não precisa de nada disso. Ele só fica feliz em receber isso, porque ele é digno de toda a honra, glória, toda a música e todo o louvor. Jonas sabia disso, mas ele tinha crises profundas. Deus se arrependeu, e aí é o texto que a gente tem hoje. E o tema é o que o silêncio está nos dizendo. Você lembra aqui que tem 3 perguntas básicas que Deus faz para Jonas nesse texto que a gente leu. O verso 4 é um deles. Quando ele queria, melhor me morrer do que viver, o Senhor fala, você tem alguma razão para essa fúria? Olha a paciência do nosso Deus eterno. O cara reclamando, desobediente, ele pega e faz a pergunta, e Deus apenas faz ele pensar, usa de pergunta para que ele possa responder, abrir o seu coração. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se, não respondeu. Olha a outra pergunta, verso 9. Mas Deus disse a Jonas, depois que ele viu que aquela árvorezinha que nasceu, que trouxe sombra, morreu no dia seguinte, ele ficou com tanta raiva, que eu quero morrer. E Deus, mais uma vez, fala com ele, verso 9, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Daí ele responde, sim, eu tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Ele era radical nisso. E o Senhor fala para ele, olha, você se preocupa com uma plantinha dessa? Tem 120 mil pessoas, tem muita gente naquela cidade que precisa da minha misericórdia. E você não está vendo isso?
E ele pergunta, na última frase do texto de Jonas, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o texto acaba com uma pergunta, e não tem resposta. Se você e eu fôssemos o Jonas, que tinha uma missão de Deus para abençoar uma outra comunidade, um grupo de pessoas, alguém doente, e Deus falou, mas você acha que eu não tinha que ter misericórdia? Falando para perspectiva divina, você acha, Deus falando, que eu não tinha que ter misericórdia daquele povo? E você é tão prepotente, tão forte nos seus pensamentos, tão mais justo do que Deus, que você nem se dá o trabalho de responder o que Deus quer. Então, a pergunta de hoje é válida, porque às vezes a gente pensa que nessa história, você acha assim, eu acho que eu seria Deus, porque eu sou um cara compassivo, eu quero ver as pessoas. De vez em quando você acha que você é o povo de Nínive, olha, eu sou um miserável pecador, eu preciso da misericórdia divina. E de vez em quando a gente se vê, eu acho que eu sou mais parecida com Jonas mesmo. Que sei que Deus é bom, sei da mensagem de Jesus, sei do que Ele fez, mas eu prefiro não responder, porque eu tenho padrões mais elevados do que o Deus eterno. Sou mais justo do que Ele, eu tenho razões, eu tenho razão, Deus talvez não entende o que eu estou passando. Esse é um tipo, eu separei aqui que tem 3 livros na Bíblia que acabam com perguntas. Um é esse, o outro é... Eu devia ter colocado tudo no lugar certo, né? Um é esse, o outro é Naum. Naum acontece 100 e poucos anos depois, também relacionado com Nínive, só que não é o tema de hoje. A gente viu que Deus foi misericordioso e o povo de Nínive se arrependeu, mas 100 e poucos anos depois, a terceira, quarta geração deles, voltaram a viver em pecado e Deus chamou esse outro profeta chamado Naum para ir lá e falar, olha, o juízo de Deus está chegando. Só que dessa segunda vez, eles não se arrependeram e de fato o juízo veio. E acaba o livro de Naum também com uma pergunta sobre isso. E o outro livro que acaba com uma pergunta é o de Lamentações de Jeremias, que também questiona algumas coisas. Então existem livros na Bíblia que deixam essa pergunta aberta e talvez nos chame a atenção para saber como é que eu tenho respondido, qual é o tipo de pergunta que Deus está fazendo para mim e o que eu tenho que aprender com esse trecho que tem aqui. Então, o tema hoje fica com essa ideia de o que o silêncio está dizendo. Vamos ver o racional da vida de Jonas, um homem que conhecia Deus. E a gente tem tentado o nosso melhor aqui na igreja em conhecer a Deus. A gente canta música e tenta escolher as músicas que são bíblicas e que têm teologia bonita, que tem uma abrangência escriturística que de fato ensina coisas boas. Tem um monte de música evangélica ou religiosa que são bonitas, a melodia é boa, mas a letra é um desastre. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, com o que a gente canta. A música faz a gente viver com os padrões da música, aquilo que a gente memoriza. A gente não memoriza um monte de coisa, mas memorizamos uma letra de uma música, e se ela é uma letra errada, que traz uma teologia errada, um princípio errado, você fica meio deprimido também. A gente viu preocupação com adolescente, tem um monte de música negativa. Aqui, inclusive, aborda muito esse desejo de Jonas, constante. Eu quero morrer, eu quero morrer. E se algum de nós está passando por uma crise nesse sentido, não se deixe levar, isso é engano satânico, isso é às vezes enfermidade, isso é uma depressão profunda, a gente tem que sair fora dessa, não é o caminho. Mas às vezes a pressão da vida nos faz ficar pensando nisso, ou ficar ouvindo coisa negativa o tempo todo, nos faz pensar que esse é o caminho, essa é a solução. Eu não sei o que Jonas estava passando, ele estava nessa crise, essa mistura, e quem sabe é você e eu. Deus está fazendo uma pergunta, nos chamando para servi-lo, nos chamando para ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um profissional diferente, um imigrante diferente. E a gente às vezes não quer responder, a gente sabe que Deus é bom, a gente canta com alegria, a gente até começa a gostar de cantar, a gente faz umas orações, lê essas escrituras, a gente como Jonas consegue explicar teologia mais do que outros. Olha o que ele fala aqui. Com raiva do Senhor. Ele orou ao Senhor e estava descontente. Então, de vez em quando a gente está descontente, a gente está enfurecido, a gente continua buscando ao Senhor. Ele conhecia Deus, ele orou ao Senhor no verso 2 e fala assim, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Ele está lembrando da primeira parte ainda, quando ele fugiu. Ele falou assim, só para o senhor saber, é por isso que eu fugi para Tarsis. Ele não fala não só isso, ele fala, foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Mas por quê? Verso lá, no meio do 2. Eu sabia que tu és o quê? Misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor.
E esse é o Deus que a gente está pregando. Às vezes você e eu não conseguimos acreditar que essa é a mensagem do Evangelho aqui na nossa igreja e em outras igrejas que pregam as Escrituras Sagradas. Essa é a mensagem que Jesus ensinou para nós. Essa é a mensagem que João fala, porque Deus amou o mundo, foi compassivo, paciente, cheio de amor e misericordioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu de presente o Filho de Jesus, para que todo aquele que nele crê, crer em Cristo, não pereça, não morra nas vazios, das tristezas e frustrações do nosso próprio pecado, mas a gente tem a vida eterna. Esse é o ponto. Jonas sabia dessa realidade. Muitos de nós sabemos, e às vezes a nossa vida ou a nossa igreja não é vista como essa igreja cheia de amor. E cheia de amor não significa que a gente aceita tudo, qualquer coisa, não. Significa que a gente ama intencionalmente como Jesus amou. Jesus gastava tempo com as pessoas, Jesus se envolvia com as pessoas, Jesus mostrava o caminho, Jesus recebia as pessoas. Ele chamou a gente para ir ao mundo e receber as pessoas, demonstrar um pouquinho de amor, uma gota de esperança, para que a pessoa não caia em profunda depressão e solidão. Essa é a mensagem do Evangelho. Jonas sabia disso, mas ele tinha problemas políticos e problemas históricos que deixavam que a visão dele fosse mais intensa nos pensamentos dele do que na história da misericórdia divina. Alguns, eu acho que foi Tim Keller, quer dizer, ele falou, mas outros falaram antes dele. Não sei se já parou para pensar que o Jonas, com 4 capítulos, mostra Jonas rebelde, oficialmente rebelde, no capítulo 1 e 2, quando ele oficialmente desobedece ao Senhor e foge, paga o preço de uma passagem de barco para outro lugar. Ele desobedece oficialmente, ele vai para um barquinho, no fundo do barco, ele dorme enquanto a tempestade está acontecendo, ele não está nem aí com o que está acontecendo. Capítulo 1 e 2. Capítulo 3 e 4 mostra Jonas obedecendo ao Senhor, não mais desobediente, mas indo para a cidade, pregando o evangelho, mas sem paixão nenhuma, com raiva. Obedecendo, mas não tinha o amor. Um cara que é egoísta, viu a misericórdia divina, quando ele foi comido pelo peixe, ou engolido pelo peixe, ele não foi comido, vendo a misericórdia divina em salvar as pessoas, e alguns comparam essa história com a história do filho pródigo. Lembra? O pai bondoso que tinha 2 filhos, um que era malvado, jovenzinho, prepotente, e que pediu dinheiro do pai e fugiu para gastar o dinheiro, e o outro filho, o mais velho, fiel ao pai, que ficou o tempo todo junto com o pai. O final da história o filho se arrepende, perdeu tudo, não tinha mais dinheiro, volta e fala, eu vou lá para o meu pai, vou fazer uma oração, pai, eu quero voltar para casa, não preciso ser seu filho mais, posso ser um empregado. O empregado seu é muito melhor do que o que eu estou passando aqui. Não, estou chegando. O pai não deixa nem o menino falar isso, abraça o menino, faz uma festa. O mais velho chega, vê a festa, fica furioso, que nem o Jonas, com ódio do pai, que é amoroso, e causa uma tremenda confusão. O pai da história do filho pródigo faz pergunta para o filho mais velho. Não faz pergunta, mas dá a impressão. Seu filho tá, meu filho, seu irmão estava perdido e foi achado. Não dá para celebrar junto comigo? E o menino fechou. Jonas funciona nos dois lados. Ele é o filho mais novo e ele é o filho mais velho. Ele desobedece e depois ele obedece de mau gosto. E continua com raiva, achando-se melhor do que o próprio Deus. Então, quem sabe a pergunta volta para você e para mim. O que o silêncio está dizendo? Como você tem respondido? Como eu tenho respondido à misericórdia divina que é derramada sobre a nossa vida diariamente? Você já parou para pensar nisso? Você e eu estamos aqui na América, nessa fase da nossa vida. Alguns por anos, outros por meses, outros por dias. Alguns de nós morando aqui, outros de nós passando por aqui. Mas a gente está aqui vivo hoje. Nosso nome não está no obituário. A gente está aqui hoje, Deus nos deu a misericórdia dele para hoje. O dia começou e Deus está aqui querendo nos usar. E você e eu, às vezes, ficamos tão ligados nas coisas da nossa vida que a gente esquece de ver a grande obra divina do Deus que nos chamou. Jonas tinha razão, ele sabia de teologia, então sabia essas coisas, mas Jonas também tinha questões raciais e políticas. O pessoal da Síria, e Nínive era a capital deles, era um pessoal muito severo, estavam dominando tudo. Então, Jonas não queria que a Síria, e Nínive em particular,
conseguisse sobressair. Para ele era muito melhor, assim, a gente é um reino ruim, está escravizando um monte de gente, o pessoal é severo, eles matam gente, eles fazem de tudo. Como é que eu vou lá pregar uma mensagem de misericórdia? Eu prefiro que eles sejam destruídos. Eu não gosto deles. E Deus vai ser muito melhor em destruí-los do que em abençoá-los. Porque se eu for lá e falar da mensagem de Deus, eles começam a se converter e mudam de vida. Mas eu não quero que um tipo de gente como essa esteja fluindo e sendo rico e sendo poderoso e destruindo outras nações. Deus é tão bondoso que vai perdoar essa turma. Deus não pode fazer um negócio desse. Porque nós, no caso dele, Jonas, nós é que somos o povo de Deus. É a gente que está por cima, não eles. Dá para notar que de vez em quando a sua visão política vai além e acima do Deus que criou o universo e você fica escravo de uma filosofia ou de um sistema político, ao invés de conhecer o Deus eterno e ter a cabeça e a mente para refletir nas coisas, pensar no que é do alto, onde Cristo vive e saber como proceder diante das circunstâncias. Você e eu nos devotamos a um partido, às vezes, e achamos que a solução do problema está no partido, ao invés de pensarmos partidos e pessoas, incluindo eu, somos pecadores. E a gente só não faz pior por causa, muitas vezes, da falta de oportunidade. Porque se a oportunidade surgir, a gente descobre quem nós realmente somos. Jonas tinha tanta aversão ao povo de Nínive, politicamente falando, que ele não conseguia nem ver a possibilidade de pessoas se converterem ali. Ou, se fosse pensar em termos de raça, né? Ele era hebreu, e sabia que Deus tinha chamado o povo dele para ser uma bênção para as nações, e quem sabe ele confundiu no meio do caminho que os sermos chamados não é para a gente ser melhor do que ninguém, é só sermos instrumentos de bênção na vida de outros. Mas a pergunta continua, se fosse você e eu, na sua circunstância hoje, dá para notar que de vez em quando existem pessoas que você teve uma certa antipatia, ou fizeram mal para você ou para mim, e a gente às vezes fica pensando, mas se eu oro pelo bem-estar dessa pessoa, e essa pessoa começa a vencer e chegar e ganha a promoção que eu queria, que eu achava que eu deveria. E a gente fica questionando se esse é o caminho. Jonas estava dessa forma, fazendo esse tipo de pergunta, e ele começa a negociar essas coisas, mas o que eu acredito que é sensacional e bonito é ver que Deus, mesmo sabendo quão fragilizado Jonas era, não muda a característica de quem Deus é. Deus continua sendo bom, justo e carinhoso, e Ele sabe quem nós somos. Ele dá tempo para a gente fazer esse tipo de pergunta. Jonas usou as escrituras sagradas interpretando corretamente, mas a intencionalidade do seu coração era negativa. E tem gente, às vezes, que usa a palavra e fala bem, mas está mentindo. O diabo, quando tentou Jesus, ele usou as escrituras sagradas para tentar o próprio Jesus. Então, não é o uso das escrituras e não muda a bondade divina, porque Jesus rebateu ao que Satanás falava, quando ele inclusive usava as escrituras como pretexto para as suas ações, dizendo, só o Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Eu não vou me prostrar a ninguém mais. E quem sabe essa resposta para nós, quando o mundo faz perguntas para nós, quando nós mesmos fazendo perguntas para nós, assim, eu vou confiar em quem? Então, existem perguntas que estão sendo feitas, e eu não sei quais são as que você está recebendo, mas o Senhor Deus demonstra aquilo que Ele é, e quem Jonas disse que Ele era. Verso 2, Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende, se houver, como aconteceu em Nínive, arrependimento. E eu gostaria que hoje fosse uma mensagem como essa, para a gente ver as perguntas que estão vindo na nossa mente. O que te impede de acreditar no amor de Deus? O que te impede de acreditar que Deus chamou você e a nossa igreja, se você já é parte dessa igreja, de sermos uma agência do reino de Deus nessa terra, em Danbury e região de Fairfield e Connecticut, para ser anunciadores da bondade divina, não só no estilo inicial de Jonas, que era só falar a palavra, o que a gente tem que falar a palavra, mas em viver a palavra. Deus certamente queria, e Jonas serve de exemplo para ver quão fragilizados nós somos, mas teve muitos outros homens e mulheres que dedicaram sua vida, sacrificaram as suas vidas pelo bem-estar do Evangelho, respondendo ao sim do Senhor. O Jesus falou, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O texto aqui mostra essa oportunidade que você e eu estamos tendo de refletir teologicamente e biblicamente no que Deus tem reservado para nossas vidas. E quem sabe, ao invés de
obedecermos ou tentarmos fazer a nossa vida pensando de novo na comparação do livro de Jonas com o livro com a história que Jesus contou do filho pródigo, às vezes o que está acontecendo é que você está na fase da rebeldia, desobedecendo descaradamente. Você sabe que você está fazendo algumas coisas que não são boas para você, para as pessoas ao seu redor, mas você também não tem vontade, não tem nem força para mudar. Você está fazendo o que tem Jonas, eu vou fazer o meu caminho. Ou às vezes, você e eu estamos na outra fase, a fase do filho mais velho da história de Lucas 15, do filho pródigo, que a gente obedece uma série de coisas que são satisfatórias a nós, mas existe essa outra parte aqui que ele está passando. Olha assim, Jonas era dessa forma. Verso 1, com o resultado positivo do arrependimento de Nínive. Verso 1 fala, Jonas, porém, ficou profundamente, não um pouco, profundamente descontente, e com isso ele ficou enfurecido. Enfurecido, a palavra é básica, você já sabe o que é, mas irado, estar quente, estar furioso. A palavra significa queimar. O irado significa tornar-se irado. A palavra irado significa inflamar-se, estar com raiva, esquentar-se de irritação. Não é nem com a sua esposa ou com o seu marido ou com seus filhos, quando eles desobedecem. Jonas ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se e orou ao Senhor. A raiva dele era diretamente a Deus, ficou com um ódio mortal. Dá para notar que às vezes o Jonas é um exemplo sensacional nosso, terrível, mas quem você é e eu sou. E ele faz a sua oração com raiva, com ódio, descontente, e ele fala, Senhor, não foi isso mesmo que eu disse quando eu estava aí em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que o Senhor Deus é um Deus misericordioso. E quem sabe essa é uma lição para nós hoje. O povo precisa ver que a gente é falho, e não precisa fazer muita força para isso. Mas se você e eu estamos normalmente deixando o silêncio tomar conta de nós, ao invés de termos uma resposta para a situação, vai ser triste. Mas Jonas sabia de teologia, mas ele estava irado, enfurecido. Mais do que isso, ele fala, Deus sabe que ele está furioso. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas sai, se senta num lugar e precisa de ar, espaço para respirar. Deus demonstra quem ele de fato é. Misericordioso, compassivo e muito paciente, porque ele deixou Jonas subir e ele ficou calmo, preparou uma casinha assim, um negócio para se cobrir, mas Deus viu que ele precisava mais do que aquilo que ele se fez, ele fez uma árvorezinha nascer muito rápido. Outro sinal da misericórdia divina, porque ele fez a mesma coisa com o peixe. O Jonas estava tão obstinado em não obedecer a Deus que ele preferia morrer. Agora ele fala mais. Capítulo 4. Capítulo 2, o capítulo final do capítulo 1, quando ele quer desobedecer, ele fala, olha, eu sei a solução desse problema aqui no barco. Se vocês me jogarem para fora desse barco, a tempestade acaba. Ele não falava de morrer, ele queria a ação de morrer. Não deu certo? Dentro do peixe, ele mudou de ideia um pouco. Senhor, tem misericórdia de mim, quando ele ficou assustado dentro de um peixe sem morrer, e ele começa a clamar ao Senhor numa boa oração, bonita oração, linda oração que a gente viu. Mas chega aqui agora, ele sobe para uma árvore, está tranquilo, mesmo com a raiva e o ódio que ele tem, ele quis curtir um pouco a vida, Deus deu chance para ele ter um período de pensamento, de reflexão. É o que Deus faz com você e comigo. A gente anda caminhando e pensando. Lembra que eu sempre repito dos nossos 2 ladrões na cruz? Lá na angústia da alma e do físico deles, eles tinham espaço ainda para ficar zombando de Jesus. Tamanha era talvez a maldade, ou a gente gosta de eliminar um pouco do nosso problema quando a gente vê que alguém está passando por um problema, e a gente pega e tira a nossa atenção e se satisfaz em zoar e zombar da dor do outro, mesmo sabendo que a gente está completamente danificado por dentro. E os 2 ficaram fazendo isso até que um começou a ver para Jesus e notou que algo diferente na pessoa de Cristo. E ali, ele acaba por se converter ali. Mas a ênfase é que Deus deu para Jonas, com as suas perguntas, a oportunidade dele curtir a vida, porque no verso 6 vai falar o seguinte, então o Senhor fez crescer uma planta sobre ele, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Deus nos abençoa, e é por isso que você e eu temos isso,
mesmo quando a gente está em desobediência. Deus é longânimo, a paciência de Deus é tremenda, mesmo sabendo das nossas fragilidades, porque Ele quer nos transformar. Mas Ele, para nos ensinar, Ele deixa Jonas passar por outra aflição. A primeira aflição foi cair no mar e Ele salvar. A segunda aflição, muito mais simples. A árvore nasce, traz sombra de um dia para o outro, outro milagre, a árvore morre e está ele lá agora triste. Triste a ponto de que o sol bateu na cabeça dele, fez quase ele desmaiar, e com isso ele desejou a morte e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. E a pergunta vai mais dramática então. Você tem razão para ficar irado por causa de uma coisa tão simples como essa? Dá para notar que famílias, nós temos ficado cada vez mais nervosos no nosso dia a dia. Casamentos têm sido arrebentados por um monte de bobeira pequena. Teve gente que conseguiu vencer um casamento com um adultério. Teve perdão e o negócio continua. Mas tem um monte de casamento indo para o buraco por um monte de bobeira pequenininha. E quando você vai às vezes aconselhar e falar, assim, mas o que aconteceu? Fazem 15 anos que um dia ele ou ela não falou oi para mim quando eu saí para o trabalho. Isso me magoou profundamente. 15 anos? Tem mais? Tem 14 anos e meio. E você vai juntando um monte de coisinha pequena que não tem nem como desenrolar aquele negócio. Tem como, mas é tanto problema pequeno. E às vezes uma pancada faz você assustar e resolver o problema. Deus quer que você e eu saiamos dessa zona de conforto que a gente cria. Uma falsidade de conforto. Ele estava em cima da montanha, olhando para a cidade, esperando a cidade queimar em fogo. Deus dá uma bênção para ele de ter uma sombrinha. Quando acaba a sombra, ele continua desligado da realidade do mundo que ele vivia e preocupado com a sombra que ele não tem mais e quer morrer de novo. Fugir da realidade. Deus quer homens e mulheres que não vivam fugindo para a morte como fuga da existência que Deus deu para você. Porque Paulo teve seus momentos. Quando ele estava perseguido, machucado, ele fala: para mim eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quase que a mesma coisa. Olha, a situação está tão periclitante, eu prefiro morrer e estar com Cristo. Mas Paulo para e fala assim: mas é mais necessário, é melhor eu ficar vivo para que vocês tenham um progresso na fé. Devido a isso, eu creio que Deus vai me deixar vivo, porque eu tenho muito que trabalhar ainda. Ele tinha um propósito maior do que o seu próprio benefício. Ele não queria morrer pelo fato de morrer e fugir da realidade só para desobedecer a Deus e ganhar um presente depois. Ele queria dedicar sua vida, e quem sabe é isso que nós imigrantes precisamos começar a pensar, que a gente tem uma missão, que a missão é verdadeira, que Deus sabe e tem compaixão de nós, e que Ele continua conversando conosco. Porque Jonas, quando o Senhor faz essa segunda pergunta, ele fala: sim, eu tenho razão de estar irado desse jeito, eu estou furioso a ponto de querer morrer. De novo essa ira. Quem sabe uma das coisas práticas dessa mensagem é falar: Senhor, se eu estou irado demais o tempo todo, e eu estou estupim curto, fora o meu jeito de ser normal, e é toda hora, alguma coisa está errada. É fuga, é uma enganação. Isso é um sistema de defesa do meu corpo rebelde, que eu não quero ter paz do Senhor. E quem sabe é o que nós precisamos. Já pensou o povo que nos conhece, sabe que a gente é crente, mas a gente é falho, a gente faz coisa ruim. Ninguém está aqui dizendo que é melhor do que ninguém. É a graça de Jesus que invadiu o nosso ser. Mas já pensou o Senhor começar a mudar o nosso coração e nos dar a motivação correta de ter paciência, como Deus tem? Sede misericordiosos como é o vosso Pai. Ou pensar nas bem-aventuranças, eu vou citar mais para tarde, se der tempo, as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que fala dessas características daqueles que estão sendo transformados pela graça divina, o amor de Jesus. Felizes são aqueles que são misericordiosos. Felizes aqueles que têm sede por justiça. Então, a parte final desse texto é, quem sabe, para a gente ver a realidade do nosso dia a dia. Mas o Senhor lhe disse mais uma vez, com muita paciência: você tem pena dessa planta que, embora não tenha podado nem a feito crescer, ela nasceu numa noite e morreu na outra. Contudo, Nínive, essa cidade, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. O Senhor se preocupa com gente e com coisas. O nosso Deus é o Criador do universo e Ele quer que o planeta também seja bom.
Então, cabe a nós, a nossa responsabilidade cristã é de pregar a palavra de Jesus, demonstrar um amor sincero, é entender a dor das pessoas, tentar ajudar o melhor no que a gente pode, doando o nosso tempo, ajudando a falar inglês, ajudando pessoas carentes, fazendo o que a gente puder fazer com dons e talentos e com as finanças que Deus nos deu, ou na ausência delas, servindo de alguma forma e cuidando desse planeta, tomando conta da natureza, não jogando lixo. Esses dias, eu não acredito, aqui em Denver, o cara comendo e jogando casca de amendoim no chão, faz muito tempo. Jogar chiclete parece bobeira, mas você jogar lixo na rua, não existe, num planeta como o nosso, com a educação que a gente tem, achar que o mundo, alguém vai limpar a nossa sujeira. Lembra que acho que é em Singapura, falei com um cara de lá, é Singapura? Acho que é. É proibido mascar chiclete. Se você entra na alfândega com chiclete, você está na água, multa. Porque o que você faz com chiclete? Chiclete não acaba. Num paísinho desse tamanho, com um monte de gente, imagina todo mundo mascando chiclete, jogando chiclete no chão. Lembra que em Nova York tem o pessoal raspando aquilo? Coisa simples, parece que bobeira. Mas dá para notar que você e eu, o que a gente faz, afeta outros. O Jonas talvez precisasse aprender disso. E Deus faz a segunda pergunta para ele. E para a gente encerrar, a pergunta final é: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Quando você e eu conhecemos um pouco de Deus e a gente se olha apenas para nós mesmos. Quando você e eu conhecemos de Deus, mas a gente deixa que as circunstâncias tomem conta das nossas ações e a gente fica irritadiço o tempo todo, e nervoso, estourado, não tem nem espaço para ter misericórdia, significa que alguma coisa está errada. Se o nosso coração fica sempre bombando com qualquer coisa, ou bateu o seu carro e você tem razão de ficar frustrado, ou caiu um lápis no chão e você tem a mesma reação. Alguma coisa está errada, e quem sabe é a misericórdia divina que a gente precisa aqui hoje. Não só falar do Deus que a gente ama, não só cantar as músicas bonitas que a gente tenta nosso melhor fazer, não só vir na igreja quando dá, quem sabe outro jeito é começar a vir mais frequentemente na igreja. Eu sei que meu papel é esse de falar, mas muitos de nós, Deus é terciário na nossa vida. Deus não é importante na vida da maior parte de nós. A gente só lembra dele quando tem que fazer uma oração, quando está precisando de alguma coisa, ou um câncer bateu na nossa vida. Agora, o bonito é quando nada de ruim está acontecendo e você se alegra no Senhor, você se dedica à vida de outros, você continua servindo ao Senhor mesmo na riqueza e na pobreza. Deus passa a ser prioridade, é essencial. Eu tenho sede de Deus. Então, eu gostaria que a gente acabasse essa mensagem com esse tipo de pergunta, se Deus estivesse fazendo essa pergunta para você e para mim. Porque esse livro a gente consegue ver que é um contraste entre a compaixão de Deus e a falta de compaixão de Jonas. E eu acredito que, certamente, o Jonas, apesar de ter o silêncio aqui, essas histórias a gente só sabe porque ele contou. E está escrito no livro. Eu não sei se ele resolveu deixar a pergunta aberta para que a gente pudesse aprender, mas ele também não queria se envergonhar. Ninguém, do jeito que ele era, eu creio que talvez uma transformação. E mesmo Jesus, eu falei da outra semana, lá em Mateus, Jesus usa a história de Jonas, a pregação dele, e dizendo da importância que teve o povo de Nínive em se arrepender ao ouvir a mensagem. Deus, de fato, abençoa aquele povo. E eu creio que Deus quer nos abençoar. Jesus fala: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus um dia perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Olha, um fala que o senhor é um profeta, outro fala que o senhor é Elias. E vocês? O que vocês falam que eu sou? E a resposta foi: o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Deus estivesse perguntando para você e para mim: quem que vocês acham que é Jesus, o meu filho, que nasceu de uma virgem? Quem sabe você até hoje ficou só no silêncio. Você fica parado olhando, como se o seu computador tivesse travado e fica só aquela coisinha de areia pensando, e você fica sem saber. E você deixa passar a oportunidade. Quem sabe hoje é o dia de você dizer: eu afirmo que Cristo é o Filho teu, do Deus vivo, o Salvador, o Redentor, o que deu vida para mim, o que deu propósito para mim, o que deu uma missão para mim, o que me dá alegria, me dá paz, me dá coragem de perdoar, me dá coragem de amar o meu inimigo, mesmo se eu não gosto dele, e eu vou sonhar e clamar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia daquela alma infeliz, para que um dia seja feliz. Não porque eles merecem ou porque eu mereça, mas porque a graça divina me trouxe aqui. Então, feche os seus olhos
E quem sabe é isso, quem sabe é começar a falar assim, eu vou decorar um verso desse livro de Jonas essa semana. Ou eu vou começar a orar de manhã, ou eu vou começar a orar antes de dormir, ou eu vou, mesmo se não tiver coragem de verbalizar o meu perdão a quem me ofendeu, eu vou começar a orar para que eu tenha coragem de perdoar as pessoas ou a pessoa que me ofendeu. Mesmo se eu não tiver a chance, a oportunidade ou o desejo de falar com essa pessoa, eu quero que o meu coração esteja livre. Porque Jonas estava preso nos seus delitos e pecados. E Deus demonstrando o seu amor para com ele. Deus tem demonstrado o seu amor para comigo, para com você. Vamos falar para ele, Senhor, me dê coragem de, que nem Romanos fala, com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. E no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo, vai ser liberto. E se a gente conhecer a verdade vai nos libertar. E a gente vai ter mais paz, mais esperança, mais palavras para dizer, mais compaixão. E vai ver mais milagres de Deus nas nossas vidas. Pai de amor, ouça essa música que a gente vai cantar, a gente oferece a Ti, esse texto que foi lido, nos dê fé, não é o tanto que a gente faz, mas é em confiarmos no que Jesus fez. E Jesus foi aquele que obedeceu. Ele não reclamou da nossa pecaminosidade, Ele veio e anunciou a paz, Ele veio e anunciou perdão, Ele veio e tomou nosso lugar, Ele veio e morreu no nosso lugar, Ele veio e venceu a morte, e a vitória dele é nossa, e a gente quer celebrar a esperança que a gente tem nele, Teu Filho obediente, que veio anunciar salvação, perdão, vida nova. Nos faz uma comunidade diferente, uma família diferente, trabalhador, trabalhadora diferente, para a Tua glória. Em nome de Cristo a gente ora. Amém.